Olá pessoal, salve Maria Imaculada! Estamos aqui com o 7º dia da consagração total a Nossa Senhora. O tema de hoje será Papel especial de Maria nos últimos tempos. Eu vou ler aqui o parágrafo 53. Mas antes de começarmos, pegue aí o seu tratado, acompanhe aí no PDF e vamos rezar uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Então vamos lá, o parágrafo 53 do tratado. O que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria ganhou por humildade. O que Eva condenou e perdeu pela desobediência, salvou Maria pela obediência. Eva, obedecendo a serpente, perdeu consigo todos os seus filhos e os entregou ao poder infernal. Maria, por sua perfeita fidelidade a Deus, salvou consigo todos os seus filhos e servos e os consagrou a Deus. Por isso que Maria é a nova Eva, pois através de Eva veio a morte, por Maria veio a vida. A salvação que é Jesus. Satanás odeia mais Maria do que Jesus. Vocês sabiam disso? Quando estava fazendo minha consagração de novo, porque tem casos e situações que a gente esquece, né? E como eu falei para vocês, que a minha primeira consagração eu fiz quando eu era criança. Se eu não me engano, eu tinha 8 anos quando eu fiz minha consagração. E aí, durante a pandemia, eu fiz de novo a consagração. E tem situações que a gente esquece. E a consagração das crianças é utilizada uma apostila que um padre escreveu, que tem lá alguns trechos do tratado, tem desenho para a criança pintar, tem as aparições de Nossa Senhora. Então, assim, não é muito completo no que está no tratado, né? Até porque senão as crianças não iam entender o que realmente está escrito no tratado. Então, a consagração das crianças é feita de outra forma, tá? Mas, claro, sendo fiel ao método de São Luís. Então, eu fiz de novo minha consagração, eu lendo o livro do tratado, e eu achei isso muito interessante, porque nessa nova consagração que eu fiz, que o padre falou que o inimigo odeia mais Nossa Senhora do que a Deus. Isso não significa que Maria seja maior do que Deus. Não, não é isso. Mas aí vem a explicação. Sabe por quê? Porque Deus deu a Maria um poder maior acima dos anjos. E sabemos que os anjos são criaturas mais inteligentes e mais perfeitas do que nós, porque os anjos, eles não têm matéria do que o homem. O homem ele tem a matéria, né? O corpo físico. Os anjos não têm. E Maria, por ser criatura, criatura e mulher, é mais humilhante para o demônio uma mulher pisar sua cabeça do que o próprio Deus, porque Deus é perfeito. Deus é Deus e ninguém pode discutir. Mas Nossa Senhora é uma criatura, uma mulher. Então o anjo, o inimigo, Lúcifer, para ele é mais humilhante uma mulher, uma criatura, pisar na sua cabeça do que Deus. Entendeu? Então por isso que o inimigo odeia mais Nossa Senhora, né? Porque como São Luís diz, que o inimigo perdeu por orgulho e Maria ganhou por humildade. Nossa Senhora é muito humilde e o inimigo não é. Até porque sabemos a história, que Lúcifer se revoltou contra Deus por orgulho, então ele caiu junto com outros anjos, né? E Maria ganhou por humildade e ela pisou na cabeça da serpente. Olha só como está escrito em Gênesis, que eu até citei para vocês, né? Capítulo 3, versículo 5. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Lembra que eu falei isso para vocês? Eu li esse versículo para vocês? É claro que isso não significa que Maria é Deus ou maior do que Deus. Porque essas honras e méritos que Maria possui vêm de Deus Altíssimo. Ou seja, esse poder que Maria tem de pisar a cabeça do inimigo vem do próprio Deus, não vem diretamente dela,
mas vem de Deus. Até porque olha só o que Maria diz no Magnificat, em Lucas 1, no versículo 49. Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso, cujo nome é santo. Ou seja, Deus realizou maravilhas em Nossa Senhora. Então, os poderes que Nossa Senhora tem não vêm dela própria, vêm de Deus. Então, assim, é muito interessante, né, pessoal? Nossa Senhora é nossa mãe, é nossa amada. E vemos que, infelizmente, ela é muito maltratada. Parece que as pessoas têm ódio de Nossa Senhora, quebram a imagem, falam mal dela, falam coisas horríveis, né? Então, isso é de Deus ou é do inimigo? Porque é o inimigo que tem ódio de Nossa Senhora, não é verdade? Então, né? É de se pensar. Nós vamos para as orações e daqui a pouco voltamos com as meditações. Vem, Espírito Criador. Vem, Espírito Criador, visita as almas dos teus, enche da graça do alto os corações que criaste. És chamado Paráclito, dom do Deus Altíssimo, fonte viva, o fogo, a caridade e unção espiritual. Tu, que tens 7 dons, és o dedo da direita de Deus, solene promessa do Pai, a inspirar nossas palavras, acende a luz para os sentidos, infunde o amor nos corações, fortalece a fragilidade do nosso corpo, com virtude para sempre, afasta para longe o inimigo, trazei-nos sem demora a paz, assim guiados por ti, evitaremos todo o mal. Concedei-nos que por ti saibamos do Pai, conheçamos também o Filho, e em ti, Espírito de ambos, acreditemos em todo o tempo. Glória seja dada a Deus Pai, ao Filho que dos mortos ressuscitou, e também ao Paráclito, por todos os séculos. Amém. Envia, Senhor, teu Espírito, e tudo será criado, e renovarás a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações de teus fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as tuas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria Estela, ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada celeste, feliz entrada, ó tu que ouviste da boca do anjo Gabriel a saudação, dai-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca, as prisões aos réus desata, e a nós, cegos, alumia, de tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos grajeia, ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo teu, ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu, ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extinta os nossos pecados, dá-nos pureza e brandura, dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneramos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Muito bem, vamos meditar agora a meditação do livro Imitação de Cristo. Tá? É a resistência às tentações. Enquanto vivemos no mundo, não podemos estar sem trabalhos e tentações. Por isso está escrito no livro de Jó: a vida do homem sobre a terra é uma contínua tentação. Cada qual, pois, deve ser muito cuidadoso nas tentações, procurando vigilante na oração, não dá lugar às ilusões do demônio, que nunca dorme, nem cessa de andar à roda das almas para as devorar. Ninguém há tão santo e tão perfeito que não tem algumas vezes tentações e não podemos viver sem elas. Se bem que importunas e penosas as tentações são muitas vezes utilíssimas ao homem, porque através delas se humilha, se instrui e se purifica. O que quer dizer com isso? Que as tentações são muitas vezes utilíssimas porque através dela, nós, pecadores, nós homens e mulheres, vemos que nós não somos perfeitos, que nós somos pecadores, nós somos falhos.
E se não pedirmos a força de Deus, a misericórdia de Deus, qualquer momento a gente pode cair em tentação. Né? Nós não somos poderosos, os donos do mundo, porque tem gente que se acha isso, que tem poder, tem riquezas e se acha o dono do mundo, mas não. Só Deus é perfeito e todos nós somos falhos, somos imperfeitos, somos pecadores. Todos os santos passaram por muitas tentações e trabalhos, e foi assim que progrediram na santidade. E os que não quiseram suportá-los falharam e condenaram-se. Não há ordem tão santa e nem lugar tão retirado onde não haja tentações e adversidades. Nenhum homem está inteiramente livre de tentações enquanto vive, porque em nós mesmos está a causa de onde elas vêm, pois nascemos com inclinação ao pecado. Passada uma tentação ou tribulação, sobrevém outra e sempre teremos que sofrer, porque se perdeu o bem de nossa primeira felicidade. Muitos querem fugir às tentações e caem nelas mais gravemente, mas não é fugindo que podemos vencê-las, porém é com paciência e verdadeira humildade que nos fazemos mais fortes que todos os nossos inimigos. Quem somente evita as ocasiões exteriores e não arranca o mal pela raiz, pouco aproveitará. Antes lhe tornarão mais depressa as tentações e se achará pior que dantes. Com a ajuda de Deus, mais facilmente vencerás com paciência e perseverança do que com teu próprio esforço e fadiga. Ou seja, é isso que está querendo dizer, que não adianta eu fugir das tentações com minhas próprias forças, mas eu preciso da força de Deus, que aí eu vou vencer as tentações, tá? E claro, por exemplo, deve fugir das ocasiões de pecado, né? Se algo te faz pecar, se algum local te faz pecar, você deve fugir daquelas ocasiões, né? Então, a gente tem que vigiar e orar. Mas nós não devemos fazer isso, vencer as tentações com a nossa própria força, mas com a força de Deus, que é Ele que nos ajuda. Continuando aqui. Toma muitas vezes conselho na tentação, e não sejas desabrido e áspero. O princípio de toda tentação é a inconstância de ânimo e a pouca confiança em Deus. Precisamos confiar mais em Deus. Como um navio sem leme é levado pelas ondas em todas as direções, assim um homem negligente e inconstante em seus propósitos é tentado de todas as maneiras. Ou seja, precisamos vigiar e orar e confiar em Deus para vencermos as tentações. Viver uma vida de oração e uma vida sacramental. Bom, pessoal, esse foi o dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí embaixo no YouTube, no canal. E compartilhe, porque a consagração é muito boa, muito poderosa. Que Deus abençoe vocês e estávamos reunidos e vamos permanecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã, no nosso 8º dia da consagração.